Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 de junho do ano de 2022. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 18 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, né? Nesse sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, hoje, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat. Então, nós estamos aí com 284 dias transcorridos do nosso calendário judaico, né? Do ano 5782. Estamos na nossa sexta Aliyá, a nossa sexta leitura da nossa Parashá semanal, Behalotecha. E nós estamos aí no capítulo 10 de Números, Bamidbar, e hoje nós vamos, do capítulo 10, verso 35, até o capítulo 11, verso 29, que faz parte da nossa sexta leitura da semana da nossa Parashá, né? E vamos aí focar alguns pontos importantes para nós estarmos refletindo, fazendo uma meditação, tirando as nossas conclusões à luz da Torá, à luz dos olhos de Hashem, para que nós possamos aí seguirmos firmes, no nosso monoteísmo com base judaica e orientação rabínica. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele nos fala algo muito importante para o nosso momento. Ele nos diz sobre o agora. Então assim ele diz: não existe momento mais vital que o agora. Não há espaço mais crucial que aquele no qual você está. Pois é deste instante e deste lugar em que você está que Mashiach pode vir a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, ve amém. Ou seja, o que o líder da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, nos fala sobre esse ensinamento, o agora, ele mostra para cada um de nós que o mais importante na nossa jornada monoteísta não é o ontem e nem o amanhã, é o agora, é o exato momento em que você está vivendo. E este exato momento em que você está vivendo é chamado de o agora. E esse o agora é exatamente o momento mais vital da sua vida. É esse momento, o agora, em que você pode definir o seu futuro, o seu Olam Rabá, o mundo vindouro. É esse momento agora em que você define realmente a sua boa sorte ou a sua má sorte. É por isso que o Rebbe, ele enfatiza essa questão de o agora, fazendo com que esse é o momento vital e é o espaço mais crucial que cada um de nós vivemos. O agora. Esse exato momento em que você está vivendo. E aonde você está, do lugar em que você está, Mashiach poderá se revelar. Ou seja, se cada um de nós estivermos devidamente conectados com a Torá, com Hashem, com as 7 leis universais, nós estarmos realmente unidos como um povo, Benei Noach, à semelhança do nosso irmão mais velho, o povo judeu, que é o povo no singular. Assim os Benei Noach, os não-judeus que estão abraçando a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, precisam viver esse mesmo exemplo, um povo, e não sermos dispersos, cada um fazendo o que bem entende, cada um sendo um Benei Noach macaco, pulando de galho em galho, ou sendo um Benei Noach no tipo do bicho preguiça, né?
para andar um passo leva uma vida inteira, um modo de dizer. Ou seja, o agora ele tem que ser vibrante, com entusiasmo, com vida. Você está vivo e você precisa valorizar a vida que Deus ele realmente está te concedendo. Então, por isso, o agora ele é vital e ele é crucial, pois ele define a sua boa ou má sorte. E também, de acordo com isto, é o instante onde você está que você pode contribuir de forma muito positiva para que os dias de Mashiach sejam abreviados e que Mashiach se revele rapidamente em nossos dias para agora mesmo. Amém, ve amém. Então, por isso, ouça realmente a voz e o ensinamento do Rebbe e se entregue cada vez mais no agora, em obediência à vontade divina. Pois o tema que nós temos para hoje, também com o nosso Rebbe Menachem Mendel, é retificar as rebeliões, ou seja, corrigir, mudar a nossa rebelião para com Deus, para com a sua vontade. Então, vamos estar atentos a esta realidade aí, ok? Hoje, no sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat, vamos mandar o nosso Shalom em à tarde com a Torá para o Danilo da Silva, lá de Quixadá, Ceará. O George Kovacs, São Paulo, capital. A Elci Reginato, Porto Seguro, Bahia. Luiz Begote. O grupo dos Sentido Deus é Um, que tem a administração do nosso amado André Olicheski, né? Nós temos aí então a Regiane Viassone, São Paulo, capital, a Thaís, o Murilo e o Danilo, de Bauru, o Jonas dos Santos, Moura Cunha, Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, a Nazaré Souza, de Bom Jardim, Maranhão, e a Sheila Paulac, da cidade de Tibagi, Paraná. Esse aqui é o pessoal hoje que está representando aí o grupo Sentido, Deus é Um, que tem a administração do André Olicheski, de Ponta Grossa, Paraná, o nosso querido ali da região de Ponta Grossa, né? Recordando, né, mais uma vez, né, os grupos que nós vamos sempre citando aqui, né, é para você, né, fazer uma visita lá no grupo, no Facebook. No caso, hoje, nós estamos falando do Sentido Deus é Um, com a administração do André Olicheski, né? Então, dá uma visitinha lá, procure lá no Facebook, faça uma visita, se inscreva no canal e esteja ali também presente, recebendo cada vez mais as orientações para os Benei Noach. Temos aí também o rei Bianchi, né? Do Rio de Janeiro, o Rafael Rafa, o David Fortes de Carvalho Silva, de Teresina, Piauí, o Jorge Brito, Belém, Pará, Leila Carvalho Leopoldo, Leila Carvalho, melhor dizendo, né, da cidade de Leopoldo de Bulhões, lá em Goiás. Shalom, Leila. Francisco Pereira Munhoz, aqui de Bauru, né? E também ele faz parte do grupo, né, Somos Brasileiros de Origem Judaica. Junto com ele nós temos aí a Heloísa Beatriz Macedo Carneiro, de Curitiba, Paraná, Nicolas Roberto e o Ronaldo Orfeu, né, do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, né? O Francisco Pereira Munhoz é daqui de Bauru, a nossa região. Então, por isso, o Francisco, né, entra em contato conosco aí, né, para somar conosco aí em Bauru e com os demais que estamos aí, né, no movimento Benei Noach, Bauru e região. E temos aí um grupo forte também, né, no Jardim Silvestre 2, né, com a liderança do Emerson, né, Baruch Hashem. E já anunciando, né, na próxima sexta-feira, nós estaremos, né, à noite, estaremos lá de Bauru, Jardim Silvestre 2, estaremos aí, né, trazendo o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, né,
E tudo indica que dessa vez vamos conseguir fazer a transmissão ao vivo e a cores, como diz o outro. Continuando, nós temos aí o Ranelson Alves, de Aracaju, Sergipe, o Alisson Oliveira, de Birigui, aqui interior de São Paulo, o Leandro Alves, da cidade Nova Veneza, Santa Catarina. E hoje o nosso Mazal Tov, pela passagem do aniversário, vai para a querida Beatriz Costa Claro, né, aqui de Bauru, né, tem a sua origem aqui em Pirajuí, e atualmente está residindo em Bauru com o seu marido, com a sua filhinha, a Manu, né, ali em Bauru. Então a Beatriz Costa Claro, Mazal Tov, né, que Hashem seja gracioso contigo, renove suas bênçãos, com muita proteção, saúde, né, principalmente agora que está aí com a sua queridíssima filhinha, né, com alguns meses de vida, está aí radiante, né? Então que o Eterno conceda muita graça, muita saúde, vigor e sucesso na vida de vocês aí. Então, Beatriz Costa Claro, né, em A Tarde com a Torá, o nosso Mazal Tov. Todas as boas sortes de Hashem para a tua vida e para os seus queridos. Baruch Hashem. Nós estamos aí com a Cibele Ludmila, né, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. De Lisboa, Portugal, aliás, de Portugal, melhor dizendo, temos a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, né, também em Portugal, a Donária do Carmo, também de Lisboa, né, temos o Diego, também está residindo aí em Portugal, né, recentemente saiu do Brasil, foi residir aí em Portugal, né. Então, os nossos amados, e por aqueles que nós não lembramos no momento, então aí o pessoal de Portugal aí, Mazal Tov aí, né? Parabéns por estarem no meio da Europa, por assim dizer, mas vivendo a fé monoteísta, com as bênçãos de Hashem para vocês aí. A Manu, lá do São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região, a Maria, né? Baruch Hashem, é isso mesmo, né? A Maria é do Rio de Janeiro, né, Maria? Baruch Hashem. O Geraldo Amanso, né, de Bonito, Pernambuco, também está por aí. Baruch Hashem. Né? Mais alguém aí, dá um shalom aí, que nem todos aparecem para mim aqui, principalmente se não mandarem aí uma palavra, alguma coisa aí, fica difícil de eu ver por aqui, ok? Então vão mandando aí um shalom para a gente poder ver os demais que estão conosco aí, né? O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem, né? A nossa sexta aliá, ela está no capítulo 10, a partir do versículo 35, e vai até o capítulo 11, verso 29. Nós temos aí, né, os versos 35 e 36, que é o encerramento, né, do capítulo 10, antes de entrar no capítulo 11. Então nós temos aí e o que acontecia, né, quando a nuvem de Deus estava acima deles de dia, e quando eles viajavam do seu lugar original, né, de acampamento, e se movia para um novo acampamento. Então, naquele momento em que a nuvem da glória de Hashem, ela se movia, então era o momento de levantar o acampamento. Então, o que acontecia era que sempre que a arca fosse colocada a caminho, então Moisés, ele diria: levanta-te, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos e que aqueles que te odeiam fujam de ti. Quando fosse o momento de descansar, então ele diria: repousa aqui, ó Deus, entre miríades de milhares de Israel. Ok? Então esses dois versos aqui, encerrando o capítulo 10, traz para nós exatamente aquilo que acontece, né, há milênios no meio judaico, literalmente falando, e principalmente nas sinagogas, né? Acontecia a princípio lá
no Mishkan, posteriormente no Beit HaMikdash, em Jerusalém, e através, né, depois da destruição do segundo templo, as sinagogas, né, espalhadas pelo mundo afora. Então acontece a mesma coisa dos dias de Moshe, a retirada do rolo ou dos rolos de Torá, né, da Aron HaKodesh, né, da arca sagrada, e ela é exposta ao povo que está presente ali, né, no Mishkan, Beit HaMikdash e nas sinagogas nos últimos milênios. Então, dentro desse aspecto aqui, o pensamento racídico, né, ele traz para nós o conhecimento a respeito disso, nos falando, né, que a retirar o rolo da Torá não é meramente um cerimonial, é um momento quando Deus instila seu povo o espírito de resiliência e dedicação necessária para retirar os valores da Torá e aplicá-los à vida diária de cada um, né? Que a graça bendita de Hashem possa nos conceder, né, um momento muito precioso, devidamente com a orientação rabínica, né, o momento adequado para que as comunidades Benei Noach, né, possam, no futuro breve, né, possam ter os seus rolos de Torá e fazer a semelhança do nosso irmão mais velho, o povo judeu, a retirada do rolo de Torá. E também, né, já iniciamos aí, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad iniciou já a campanha, já 2, 3 meses, para a construção da nova sinagoga, né, lá no espaço Brooklyn, em São Paulo, né, a sinagoga Chabad Brooklyn, lá em São Paulo. Então, várias comunidades estão participando integralmente, vários Benei Noach estão participando também individualmente, né, com o valor que ele possa contribuir para essa construção. Nesse sentido, você está participando ativamente, né, com a contribuição da construção da nova sinagoga. Para aqueles que estão fazendo as suas tzedakah, doações, dízimos ou algo semelhante, para o Benei Noach, Bauru e região, né, vocês estão sendo contabilizados, né, nessa doação. A nossa comunidade Benei Noach Bauru está contribuindo mensalmente com a construção da nova sinagoga. Então, todos aqueles que estão fazendo as suas doações, então automaticamente já estão contribuindo com isso. Nada impede, se porventura queiram fazer a mais, né, de forma pessoal, com o valor que lhe é cabível, você pode entrar direto lá no site beneinoach.org.br e fazer a sua doação também diretamente. Mas já deixamos avisado aqui, né, que todos aqueles que contribuem com o Benei Noach, Bauru e região estão sendo contabilizados, por assim dizer, com a sua doação ou dízimo, né, ou algo semelhante, dentro dessa contribuição mensal que nós o fazemos ali, né? Então, com a graça bendita de Hashem, no momento oportuno, já próximo do final, são 2 anos ou 3 anos, não me lembro agora direito, se são 2 anos ou 3 anos de contribuição nesse sentido, nós estaremos aí já próximo do final desse período, nós estaremos aí, né, relacionando os nomes dos contribuintes, né, com o movimento Benei Noach, Bauru e região, para termos aí, né, vamos dizer assim, termos aí uma identificação dos contribuintes que estão ativamente participando juntamente com Benei Noach, Bauru e região nesse aspecto aí também, ok? Então, isso é muito importante. Então, dentro desse aspecto aqui, né, o pensamento racídico, os nossos mestres, eles nos falam que o retirar o rolo ou os rolos de Torá da Aron HaKodesh, a arca sagrada, né, não é meramente um cerimonial, é algo muito mais elevado do que se possa imaginar.
Quando você vê, por exemplo, vídeos por aí afora, ou já esteve dentro de uma sinagoga e pôde contemplar uma ação dessa daí, às vezes você vê aquela ação e acha que é apenas um cerimonial. Não. Existe uma mensagem mais profunda, muito espiritual e muito elevada. Dentro desse sentido, os mestres dizem, é um momento quando Deus instila, ou seja, ele inspira, ele faz uma conexão com o povo judeu, nesse momento em que o rolo ou os rolos de Torá são retirados da Aron HaKodesh e ela é apresentada ao povo. Então, nesse momento, né, Deus instila em seu povo o espírito de resiliência e dedicação necessárias para retirar os valores da Torá e aplicá-los na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu separei aqui aquilo que é muito pertinente para nós dentro do dicionário, né? Dentro do dicionário da língua portuguesa, né? Como que chama mesmo, Edno, o famoso dono do dicionário? Me deu branco agora, né? Esse é antigo aí, né? Então, nos traz assim, sobre resiliência, né? Diz assim, resiliência é a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Também dar a volta por cima, lidando e superando adversidades. Você pegando tudo isso que nós acabamos de falar, né? O dicionário do Aurélio, né? O famoso dicionário, né? Aurélio. Então, resiliência é tudo isso. E você pegando tudo isso, você pode escrever assim, igual povo judeu. Porque o povo judeu, pelos milênios, vem vivido exatamente dentro desse aspecto. Resiliência. E é por isso que o povo judeu está bem vivo. Por isso tem o famoso cântico, né? Am Israel Chai. Am Israel Chai. O povo de Israel vive. E é por isso que nós, Benei Noah, precisamos seguir o exemplo do nosso amado irmão mais velho, o povo judeu. Vivermos realmente, a Edna está falando lá, dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Então o nome completo aí do autor do dicionário, o famoso dicionário da língua portuguesa, né? Resiliência. Então, dentro desse aspecto aí, amados, é o exemplo que nós precisamos seguir. Então, aliás, a ação de retirar o rolo ou os rolos de Torá da Aron HaKodesh não é meramente uma cerimônia. É realmente um momento muito íntimo de Deus com o povo judeu para trazer realmente, né, instilar, né, no povo judeu exatamente o espírito de resiliência, tudo que nós acabamos de falar, e dedicação necessários para retirar os valores da Torá para o nosso dia a dia. Então, isto é algo que realmente faz parte do nosso povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, um exemplo que nós precisamos seguir no nosso dia a dia. Então, por isso, nós precisamos superar toda e qualquer adversidade, situações e coisas semelhantes. Por mais traumáticas que elas sejam, nós precisamos superar. Ou como diz, né, a nota final, né, do dicionário Aurélio Buarque de Holanda, né,
dar a volta por cima, lidando e superando adversidades. Esse é o desafio que nós temos aí no nosso dia a dia. Não é verdade, Isabel Marmol Piso, lá de Franca, junto com a Fatinha, o Chico, né? E os familiares ali, Baruch Hashem. A Edina Silva, aqui de Bauru, Baruch Hashem. Entendeu, amados? O significado em que nós precisamos entender sobre Torá? Sem Torá, você não tem vida. Você vegeta. Sem Torá, você vive apenas um estado vegetal. Vive por viver, anda por andar, vai para lá, vem para cá, come, bebe, dorme e assim sucessivamente. E não tem mais sentido a vida. Perdeu o sentido da vida. Então, sem a Torá, nós não somos nada. Por isso, os sábios dizem que a Torá, ela dá vida ao nosso planeta Terra, ao nosso sistema galáctico, ao nosso universo. Sem a Torá, não existe universo. Nada. Entendeu? Então, você quer viver? Viver? Você quer realmente viver dias abençoados, viver dias de Mashiach para a redenção final, viver a vida eterna? A Torá e para os não-judeus, mais as 7 leis universais. Vamos em frente? Baruch Hashem. Então, é isso daí, amados. Então, por isso, né, já literalmente falando, os nossos mestres do pensamento racídico, do ensinamento racídico, então eles continuam dizendo para nós, né, a remoção da Torá da arca, então desperta este âmago da identidade judaica, ao ponto de que ele começa a nos dizer, Moshe diria, né? Então por isso fala lá, né? Moshe diria, lá no verso 35, Moshe diria. Então aqui faz realmente despertar em todo judeu, aonde ele estiver, mesmo você sendo um Benei Noah, e você usando o estudo da Torá, usando o estudo, trazendo estas palavras, você expressando Moshe diria, você está despertando no judeu que está entre as nações e que está adormecido, você estará despertando nele a centelha divina. Moshe diria, é uma identificação literalmente 100% para 1000% de identificação judaica. E aquele judeu adormecido entre as nações, quando ele ouve um Benei Noah dizendo, eu estou estudando a Torá e eu estou exatamente aqui no capítulo 10, verso 35, nós estamos na Parashá Bechalotecha, acender realmente as luzes da menorá, acender a chama ardente do amor de Deus, para com Deus, melhor dizendo, né? E Moshe diria, levanta-te, ó Deus, aquele judeu que está adormecido, que você nem percebeu, isso daí vai fervilhar no âmago da vida dele, do cerne da vida dele, aquela centelha divina. E ele vai fazer ele pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu procurar o meu povo. E você despertando isso num judeu, você não imagina, os sábios assim o dizem, você não imagina realmente a grande glória para Deus que é e grande bênção que é para você. Por isso, nós não estamos procurando os judeus para, entre aspas, como se diz por aí, para evangelizar. Não se evangeliza judeus. Esse ensinamento enganoso que deve-se evangelizar judeu é uma grande mentira que vem desde o século XX e tem perpetrado aqui o início do século XXI. Não existe isso. É ao contrário. É o povo não judeu que precisa ser orientado pela Torá através do povo judeu. E não o povo judeu ser evangelizado por um livro que tem mais de 15 mil contradições.
entendeu? Então não existe isso daí. Então nós não estamos procurando judeus para despertar nele a centelha divina, não. Mas é que entre as nações, infelizmente, tem muitos judeus adormecidos, que devido às intensas perseguições que vieram através dos milênios, perseguição, mais perseguição, inquisição, holocausto e companhia limitada, né, fez com que muitos judeus entre as nações ficassem adormecidos. Mas agora é o tempo em que os judeus entre as nações estão sendo cada vez mais despertados para a realidade dos seus dias, e os Benei Noach também para a realidade desta última hora, né? E entre os não-judeus, obviamente, nós estarmos falando da Torá, onde houver um judeu adormecido, ele vai ser despertado. E aqueles que o fazem serão grandemente abençoados, não restam dúvidas, ok? Então, essa identidade judaica, Moshe diria. Então é isso que significa quando a Torá escrita expressa, Moshe diria, né? A identidade 100% judaica. Depois nós temos, desperta, ó Deus, o momento de levantar o acampamento, para ir para o próximo acampamento. Desperta, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos. Então o pensamento racídico diz, uma vez que a faísca é despertada, ela começa a fortalecer a observância do judaísmo. Então todo Benei Noach que começou a ser despertado para observar o judaísmo, então a sua centelha divina, a centelha de Deus, foi despertada no seu interior também. E por isso ele buscou e está buscando continuamente realmente viver, né, mesmo não sendo um judeu, mas vivendo o estilo de vida judaica, um estilo de vida judaica, bem como um estilo de fé judaica, com as 7 leis universais e com a orientação rabínica. Então, tanto no crescimento de atos positivos para Deus, né? Por isso, desperta, ó Deus, significa levanta, isso é positivo, né? Levantar. Então, ó, você que está aí, né, acomodado, sentado, levanta. Deus quer falar contigo. Nós temos várias passagens aí dos profetas em que a ordem vem, levanta que Deus vai falar contigo. É exatamente isso. Por quê? Porque Deus não está procurando bicho preguiça. Deus está procurando aqueles que são dispostos a ficar em pé, para marchar, para ir em frente, né? Então é dentro desse aspecto aqui também. E nós vamos ver também dentro da questão, né, sobre cabeça e pés, com referência a Moshe e o povo judeu, o que significa isto. Então, continuando, né, quanto no distanciamento de coisas que são contraprodutivas ao estilo de vida da Torá, significa que teus inimigos sejam dispersos. Então, teus inimigos sejam dispersos é exatamente tudo aquilo que distancia a pessoa de uma vida produtiva no estilo da vida de Torá. Então, qualquer coisa em que você esteja conectado e que não faz você produzir uma vida de Torá, começa a lançar fora, começa a dispensar isso, não perca tempo. Essas coisas são contraprodutivas. Ela vai fazer você virar simplesmente uma vida de estado vegetal, amortizado, indiferente. Joga fora. Uma bênção adicional que é concedida por Deus quando o rolo da Torá é retirado, é que a pessoa será capaz de ganhar um sustento confortável, pois nós somos ensinados que a Arca da Aliança, representada pelo rolo da Torá, foi guardada juntamente com o frasco de maná, onde nós vimos lá o registro em Shemot capítulo 16, verso 32. Onde uma porção de maná foi guardada no frasco dentro da arca, junto com o rolo de Torá. Então, a arca da aliança, representada pela Torá, ela simboliza também o sustento. Então, por isso é que o maná representa como Deus provê sustento
tanto para o povo judeu, para o Benei Noa, para todo aquele que confia nele e o busca, né? Sem que ele tenha que empreender muito esforço, né? Aquela vida amarga, né? Que nem tem gente que fala assim, eu estou trabalhando que nem um jumento, né? Nossa, estou morrendo de trabalhar. Não é isso que Deus quer de você, que você trabalhe como um jumento, né? Que você morra de trabalhar. Não, é que você tenha um trabalho realmente de forma agradável, mas que ela esteja focada em você viver a Torá. E dessa forma, Deus proverá para você o sustento, né? Normalmente, quando as pessoas agem assim, é porque elas estão confiando não na providência de Deus. Elas estão confiando, entre aspas, né, no seu salário, no seu ganho. Não, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Se eu não me matar de trabalhar, eu não vou ter nada. Não. Você precisa ter uma vida regada, né, e ter o seu sustento adequado, e o mais Deus o fará. É só você colocar realmente os seus pontos no lugares certos, ok? Então, quando nós retiramos o rolo da Torá, Deus não apenas nos possibilita servi-lo melhor, como também Ele nos abençoa para que possamos ganhar um sustento confortável, permitindo que as mitzvot, os mandamentos, sejam cumpridas, livres de temores e preocupações, né? Realmente Deus quer que nós venhamos servi-lo, realmente de que forma? De uma forma leve, suave, agradável, né? E não aquela canga, né, no pescoço do sujeito, né, como muitos segmentos religiosos têm por aí, né, que vende até a alma para o diabo para poder levar, entre aspas, né, a sua oferta para a sua igreja, né? Senão, diz lá o seu líder, né, você vai para o esquinto dos infernos, você vai virar um espeto de churrasco do diabo, né? Aquelas coisas banais e etc e tal, que inventaram por aí, né? Para que pudessem, através do medo e do pavor, dominar as pessoas. Então as pessoas precisam se libertar, né? Se libertar da escravidão espiritual, se libertar do falso ensinamento, se libertar das cangas, das amarras, das tradições que vieram aí entre as nações com falsos ensinamentos e retornar à palavra original, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá e Pentateuco, né, entre as nações, esta é a palavra única que realmente liberta todo ser humano, ok? Isso daí. Então, nós temos essa graça bendita dentro desse sentido, concluindo o capítulo 10, né? E depois nós temos o capítulo 11, nós temos aí a primeira reclamação do povo, né? E a reprimenda, né? Que vem da parte de Hashem. Então, o povo aqui, ele se queixa, né? Diante de Deus, de um descontentamento com as dificuldades da viagem, né? Deus ouviu e irou-se porque ele estava apressando a viagem para o benefício deles, para que eles entrassem rapidamente na terra. Aqui, o Talmud, a Mishnah, os nossos sábios trazem para nós, né, quando você vai aqui lendo, né, você percebe, né, como vimos anteriormente, né, uma viagem de 3 dias. Só que essa viagem de 3 dias, segundo os nossos sábios, Deus fez de uma tal forma que a viagem de 3 dias, na realidade, ela demorou 1 dia só. Deus apressou, né, realmente a chegada deles no próximo ponto do acampamento. Nesse aspecto aqui, então Deus mostra para nós que ele abreviou 3 dias em 1, para que o povo pudesse ter um deslocamento melhor, tranquilo, mais rápido, certo? E pudesse chegar no próximo ponto para fincar novo acampamento e assim não tivesse muito esforço no sentido de viajar 3 dias. Mas mesmo assim, aquela multidão de povos misturado começou a reclamar.
E isso daí começou realmente a fervilhar entre alguns judeus ali, né? Então a reclamação, por quê? Porque em vez de caminhar 3 dias, caminhou um dia só. Quer dizer, as pessoas quando elas entram dentro de um espírito de rebelião, ela acha, ela procura pelo em ovo, né, como diz o ditado, procura pelo em ovo, fica procurando, não acha nada para ter do que acusar a Deus. Então aí arruma uma coisa. Pô, Deus, em vez da gente andar 3 dias, o Senhor nos fez andar um dia só. Abreviou 2 dias. Onde se viu um negócio desse? A gente queria andar 3 dias. Então, o espírito de rebelião, ele faz com que a pessoa se torne realmente, não um animal, né? O animal em si é uma maravilha, né? Os animais, o reino animal é uma maravilha, né? Mas de uma forma chula, né? As pessoas falam, mas pô, isso é um jumento mesmo, né? Mas não que o animal jumento seja um jumento no sentido de ignorância do ser humano, mas é para expressar exatamente a ignorância do ser humano. Isso é um jumento, o nego fala, né? As pessoas falam, né? Mas é para expressar a ignorância da própria pessoa, a falta de sabedoria, né? Então, o espírito de rebelião faz com que a pessoa se torne realmente ignorante, literalmente falando. Quer dizer, fica no sentido assim, meu Deus do céu, como pode uma mente dessa ficar numa posição dessa, né? Tão ignorante, né? Sobre esse sentido. Deus dá uma bênção e ele vai reclamar da bênção. Tem que ser muito ignorante. Esse é o espírito de rebelião aí, não restam dúvidas. E o povo reclamou disso daí, ok? Então, aqui, né, nós temos essa questão da primeira reclamação. E uma coisa que nós precisamos estar aí conectados nesse sentido é que a mensagem que nós sempre vamos encontrar na Torá é que Deus, o único Criador, o único Salvador, ele é o único caminho, não tem outro. Qualquer um que se apresenta por aí afora dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, cuidado com fake news, não caia nas ciladas aí não, tome cuidado. Somente Deus, somente Deus que é revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o único Deus, o único Criador, é o único Salvador, é o único caminho. Fora dele, toda pessoa está realmente perdida. E fora dele, só há rebelião. Então, por isso, né, realmente, Deus ele fica, vamos assim dizer, uma palavra simples para entendermos, ele fica incomodado quando o ser humano ele entra nesse caminho de rebelião. Ele reclama até das bênçãos, ele reclama daquilo que é bom e acontece na vida dele, né? Então ele chega a uma forma tão ignorante que ele reclama da boa sorte que Deus lhe dá. Então é o espírito de rebelião que está dentro da pessoa, sem sombra de dúvidas aí. Ok? Então por isso, né, realmente o Eterno traz esse ensinamento aqui nesse aspecto, né, do capítulo 11, do verso 1 ao 3, né? E do verso 4 em diante nós temos aí a questão sobre o maná, né? O povo começou a reclamar, né, de carne, começou a reclamar disso, começou a reclamar daquilo, né? Quem vai nos dar de comer, né? Lá no Egito nós tínhamos isso, lá no Egito nós tínhamos aquilo, patati e patatá, né? E então vem a questão aí do maná, né? Então, o maná é um presente precioso e maravilhoso que Deus concedeu ao povo. Então, os nossos mestres dizem que um pão comum, que é chamado o pão da terra, é o pão comum, é um fruto do trabalho físico pesado. É uma metáfora para as interpretações reveladas da Torá, encontradas no Talmud,
que requerem uma análise árdua no Talmud, questionamento e etc. Por outro lado, maná, o pão do céu, né, representa os ensinamentos profundos e elevados da Torá, que são uma natureza tão celestial que não há desacordo, argumento ou algo semelhante. Então aqui dentro da questão da maná, o povo reclamando sobre essa questão, quem vai nos dar de comer, né? Então, os nossos mestres falam que lá no Egito, o povo era alimentado, independia se eles eram justos ou não. Eles eram alimentados. Mas aqui no trajeto pelo deserto, né, o povo está sendo preparado para entrar na terra prometida e eles precisam estar angariando no seu dia a dia méritos. Ou seja, precisa cada dia mais se esforçarem para terem méritos, para poder possuir a boa terra que mana leite e mel, certo? E eles estão nesse caminho e etc e tal. Então aqui os mestres, né, nos fazem a comparação, o pão árduo ou o pão comum, que está relacionado ao pão da terra, um trabalho árduo. E dentro desse aspecto significa exatamente a questão de dedicar ao trabalho arduamente para estudar a Torá e estar aí tirando cada vez mais, né, a compreensão da Torá. E quanto à questão do pão do céu, o maná, né, fala exatamente dos ensinamentos mais profundos e elevados da Torá, que por natureza tão celestial que são, que nós recebemos aí através dos nossos mestres e professores, através desses milênios e pelos nossos rabinos na atualidade. Então, é o pão do céu, é o maná que Deus nos concede. Então, nós precisamos exatamente fazer o quê? Fazermos o pão comum, que é o nosso esforço, trabalho árduo, para podermos estar nos dedicando ao estudar a Torá, buscando o conhecimento. O pão do céu, a maná, é nós estarmos nos alimentando de forma mais profunda e elevada pelos ensinamentos que os nossos mestres, né, os nossos sábios trazem para nós através dos milênios e são mais ainda atualizados, né, ou perpetrados, né, através dos nossos rabinos na atualidade. Então nos traz esse sentido aí. Então, falando em termos teológicos, segundo os nossos mestres, a pessoa poderia pensar que é necessário ter uma base bem sólida em textos clássicos e atingir um certo nível de grandeza espiritual antes que ela possa progredir no estudo mais profundos da Torá. No entanto, a Torá nos ensina que aqui até os indivíduos perversos que reclamaram para Moshe, eles também comiam do maná, do pão celestial. Disto, nós aprendemos que é apropriado para pessoas de qualquer estilo de vida estudar os ensinamentos místicos da Torá, particularmente como eles são formulados de maneira clara e metódica nos ensinamentos de Chabad, Chokhmah, Binah, Da'at, sabedoria, conhecimento, entendimento, certo? Sempre com orientação rabínica, ok? Então, é algo que nós precisamos estar focados aí. Não é cada um fazendo o que bem entende, né? Compra um monte de livro de Kabbalah, Talmud, Mishnah, e vai querer estudar sozinho. Não. Precisa ter uma orientação rabínica, senão dá certo, não vai dar certo. Ok? Então, é isso daí mesmo, né? Então, nós precisamos entender que quando nós temos aí, né, nos versos 16 e 17, onde nos fala assim do capítulo 11, disse Deus a Moshe, quanto à sua queixa de que você não pode carregar o povo sozinho, reúna para mim 70 homens dentre os anciãos de Israel, aqueles que você sabe serem os mais velhos do povo e os dirigentes que foram no Egito. Convença-os a vir para a tenda da reunião e faça-os ficar lá junto com você. Eu virei e falarei com você ali.
eu ampliarei o Espírito que está sobre você e colocarei um pouco dele sobre eles, sem diminuir o que você tem. Então eles carregarão o peso do povo com você, de modo que você não tenha que suportá-los sozinho. Então vocês vejam bem aqui que, na realidade, Moshe, ele reclamou do peso de carregar o povo sozinho, certo? E aí então Deus fala e orienta ele nesse sentido, sobre separar 70 anciãos, os mais velhos. Ou seja, por que os 70 anciãos, os mais velhos? É exatamente por causa da experiência. O novato, aquele que está começando agora, né, a trilhar um movimento Bnei Noach, com o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, não tem como ele, de repente, já entender e saber o que um Bnei Noach mais antigo, né, dos últimos 10 anos aí, né, que o movimento nosso ainda é novo, de 2012, né, com a orientação rabínica do Rav Yaakov Gerenstad, mas em 10 anos aí, já uma boa experiência, né, dos mais antigos. Então, na realidade, é o que? É somar com os mais antigos para poder adquirir essa experiência, para poder multiplicar isto. Ou seja, quando Deus disse a Moshe sobre os 70 anciãos, era exatamente de compartilhar a liderança, né? Não existe uma liderança isolada, sozinha. Eu sou o bambambam, eu sou o bonzão, e patati patatá, né? Ou, né, ser o cabeça do movimento religioso A, B ou C, aquele lá é o papa do assunto. Ele é o bambambam, aquele lá é o mais importante, eu não sei quem, não sei o que lá. Biblicamente não tem essa história aí. Não tem essa história. Toda liderança isolada, ela sempre vai levar para caminhos tortuosos e sempre vão se desviar da base, o alicerce, os 5 primeiros livros da Bíblia. E automaticamente vão se desviar do único Deus. Esta é a realidade. Então, por isso, a liderança, ela precisa ser compartilhada. E nesse compartilhamento, o que faz a unidade é a humildade de todos. Ninguém é mais do que ninguém. Então, juntos, realmente, nós podemos conduzir o povo Bnei Noach para os dias de Mashiach, juntamente com a liderança rabínica, ombro a ombro com o povo judeu, participando das mesmas bênçãos, participando dos mesmos dias de Mashiach e participando do mesmo Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Esta é a realidade. Então, eu sou o Bnei Noach, fulano de tal, eu vou me isolar do povo judeu. Já caiu. Já rodou, como diz o outro. Pisou no sabão, escorregou, já era. Entendeu? Então, de forma bem simples e objetiva, essa é a grande lição que nos mostra aqui sobre essa questão. Então, cada aspecto de nossas vidas, mesmo os desejos e necessidades mais básicos, são guiados, assistidos e sustentados pela Torá. Então, você vai fazer alguma coisa, veja se está sendo guiado, assistido e sustentado pela Torá e pelas 7 leis universais, as 7 leis de Noah. Não está? Pode dar um stop. Stop. Tchau. Não vou fazer. Ponto final. Não está sendo guiado, não está sendo assistido, não está sendo sustentado pela Torá, então não é a vontade de Deus, então não vou fazer, ponto final. Acabou. Então nós precisamos ter, dentro desse sentido, a visão realmente da liderança, né? Os líderes, os emissários, né? Nomeados pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Nas suas regiões e etc. e tal, né? Sempre manter o espírito de humildade
e sempre compartilhando liderança, né? Para podermos fazer com que o povo se multiplique. Na verdadeira humildade, o povo se multiplica. E sempre tendo por objetivo meta, tudo que eu vou fazer precisa ser guiado, assistido e sustentado pela Torá. Ok? E para chegarmos aqui, né, no nosso momento final do Romash, né? Então nós temos o verso 21 do capítulo 11, onde está escrito assim: Moshe disse, este é um povo de 600.000 pessoas a pé, dentre as quais eu estou, e você está dizendo, eu darei carne a eles por um mês inteiro. Haverá carneiros e gados suficientes para serem abatidos para eles? Se todos os peixes do mar fossem recolhidos para eles, isso lhes bastaria? Verso 23, Deus disse a Moshe, a mão de Deus é curta? Você verá se a minha palavra será cumprida ou não. Então, nesse sentido aqui, desses versos 21 a 23, nós temos aí que Moshe e o povo judeu eram como cabeça e pé a princípio, conforme diz o próprio versículo 21, né? 600.000 pessoas a pé, dentre as quais estou. É Moshe que está dizendo isso. Então, aqui, né, o pensamento racídico fala que Moshe e o povo representam exatamente cabeça, Moshe, e pé, o povo, certo? Este é um povo de 600.000 pessoas a pé, por isso que tem a expressão a pé, o povo a pé, Moshe, cabeça, dentre as quais eu estou, como diz o verso 21. Pois todo o povo judeu é como os pés de Moshe, e Moshe é como a cabeça deles. E assim como os pés da pessoa levam sua cabeça para um lugar que a cabeça não poderia chegar por conta própria, da mesma forma, Moshe atingia a grandeza espiritual adicional através do povo judeu, os seus pés. Então, o que significa isso daqui, nesse exemplo que o pensamento racídico traz para nós? Você não vê cabeça andando sozinha por aí, vê? Somente em filme. Somente na famosa sétima arte, né, que é conhecida o cinema, né, onde faz as peripécias, né, cabeça sai andando, voando, cabeça tem asa, por aí afora lá, só em filme. Mas você, na realidade, não vê cabeça andando por aí. Ou então você tira uma dúvida, vê se sua cabeça vai para um lado e os seus pés vão para o outro. Dá certo isso? A cabeça diz, eu vou para a esquerda, os pés falam assim, não, eu vou para a direita. Então a cabeça vai para a esquerda e o pé vai para a direita? Vai? Não vai, né? Não vai, não vai. Então, ou seja, cabeça e pé significa que o corpo precisa manter-se unido. E Moshe e o povo, Moshe cabeça e o povo pés, significa que um complementa o outro. Assim, a liderança, os emissários, e juntamente com o povo Benei Noa, é a lição que nós precisamos aprender. Juntos, de fato, nós somos mais fortes e juntos nós somos mais sábios. Juntos nós somos invencíveis, como o povo judeu sempre o foi. Entendeu? Então, nesse sentido aqui, o que nós precisamos aprender é que nós, né, aqui, Moshe atingiria a grandeza espiritual, né, adicional através do povo judeu. Ou seja, o povo judeu sustenta Moshe. O povo Benei Noa sustenta a sua liderança, Urav, Yaakov e Geranstadit, e os seus emissários. Para que o nosso Urav possa ter cada vez mais a luz divina para instruir, ensinar, orientar adequadamente. E os emissários possam ter exatamente a mesma coisa para poder estar orientando o povo. Ou seja, os emissários e o povo precisam estar nessa unidade, ou seja, seguindo o mesmo caminho,
não é cabeça para um lado e pés para o outro. Então, todo aquele que vem somar no movimento Bnei Noach precisa estar somando com as lideranças para podermos seguir o mesmo trajeto, o mesmo caminho. E todo aquele que se apresenta no nosso meio, nós não podemos, infelizmente, evitar isso, mas infelizmente, né, o espírito egoísta que impera em vários seres humanos, muitas vezes eles querem se infiltrar no nosso meio Bnei Noach para tirar proveitos materiais e financeiros, alimentar o seu ego e coisas semelhantes. Detectou isso? Tratamento radical. Câncer não pode deixar crescer. Ou se adequa, ou é cortado. É a realidade. Por quê? O famoso ditado popular, uma batata podre apodrece toda a caixa de batata, não é assim? Então, é a realidade. Então, por isso, aqui nós temos, dentro da nossa paraxá semanal, Bechaloterá, bem como a nossa aliá, dentro desse aspecto aí, as orientações. Moshe e o povo judeu é o exemplo a ser seguido. Se fugirmos desse exemplo, nós estamos enrolados e podemos nos prejudicar grandemente, né? E o detalhe importante que nós temos dentro desse aspecto aqui, sobre Moshe, cabeça, povo, pés, mas o corpo andando em unidade, então acontece algo fantástico em que os nossos mestres dizem assim. Então a conclusão que nós temos disso daqui é que o povo, né, que é de 600 mil pessoas a pé, dentre as quais eu estou, que Moshe falou, né? Então, nós temos aqui a questão Anohi, está dentro dele. Essa questão Anohi, né? Ela é conectada, segundo os nossos sábios, ela é conectada ao nível, à essência de Deus. Ou seja, quando de fato o povo, pés, e Moshe, cabeça, andam juntos em unidade, então Anohi, ou seja, a essência de Deus se faz presente. Se nós, Bnei Noach, queremos ter a essência de Deus no nosso meio, nós precisamos aprender esta lição. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala exatamente sobre o quê? Retificar, corrigir as rebeliões. Senão, Anohi, a essência de Deus, não pode se revelar no nosso meio. Então, por isso, o nosso Rebbe, a liderança da nossa geração, ele fala que a arca do pacto de Deus, ela sempre estava à frente do povo. E o povo seguia a arca. Por isso nós vimos realmente sobre a questão, né, de ontem, sobre seguir a luz da arca, a luz da Torá. E hoje nos traz exatamente sobre o quê? Retificar as rebeliões. E por isso, né, o povo buscou um pretexto para rebelar-se contra Deus. Não tinha o que falar. Deus fez com que a viagem de 3 dias fosse em 1 dia. Então o povo não tinha o que reclamar. Aonde que eu vou arrumar defeito? Não tem. Aonde que eu vou arrumar o erro? Não tem. Do que eu vou acusar Deus? Não tem como acusar Deus. Então, mas peraí, Deus falou que era para uma viagem de 3 dias. Ele fez a gente andar num dia só. Peraí, Deus, o Senhor nos tirou 2 dias de caminhada. Onde se viu um negócio desse? A gente queria andar 3 dias, não 1 dia, Deus. Entendeu? Então, é aquela mesma questão. Veja bem como se pode reclamar de Deus. Você pergunta para alguém assim, tudo bem? E ela responde assim, tudo bem, se melhorar estraga. Melhorar estraga? Ué, por que se melhorar vai azedar? Se melhorar, vai melhorar mais ainda? O povo estava nesse sentido. E aí, povo? Tudo bem? Em vez de andar 3 dias, andou 1 dia só. Beleza, não? Não? Que isso? Não pode isso daí. Não pode melhorar desse jeito aí. Tem que ser 3 dias mesmo. Para que melhorar?
Entendeu? Então, retificar as rebeliões. Pense antes de reclamar. Pense antes de reclamar da boa sorte. Retifique a sua rebelião. E por isso, o Rebbe diz, obviamente não devemos nos permitir ou sequer considerar nos revoltarmos contra Deus. Qual é a explicação que você vai ter para se revoltar contra Deus? Qual é a desculpa que você vai dar? Se tivermos de nos forçar a não revoltarmos-nos e aceitar a autoridade de Deus de tal forma que esta submissão a Ele acabe tornando-se para nós uma segunda natureza divina adquirida por força do hábito, então que assim seja. Ou seja, aqui o nosso Rebbe está dizendo que a essência divina, a Nohi, no meio do povo, é exatamente para que nós possamos retificar as nossas rebeliões, para que uma segunda natureza divina seja real na nossa vida, no nosso meio. Quem vai reclamar de uma segunda natureza divina adquirida para si mesmo e para o meio da comunidade? Quem vai reclamar da presença de Deus na sua vida e na vida da sua comunidade? Mas há um modo mais profundo de suprimir uma rebelião contra Deus, que é expondo a sua verdadeira natureza. Qual é a sua verdadeira natureza de rebelião contra Deus? O Rebbe fala, nossa rebeldia, na verdade, expressa uma insatisfação. Vem de um profundo sentimento de recusa e nos sentirmos satisfeitos com nossa compreensão atual de Deus, a repulsa à superficialidade do nosso relacionamento atual com Ele. A nossa rebelião expressa desespero. Se esse relacionamento superficial é tudo o que uma vida divina oferece, então nada quero disto. Olha o nível da rebelião, entendeu? Então o Rebbe está dizendo, a insatisfação da pessoa, dela se sentir numa ligação superficial com Deus. Então se isso é um relacionamento com Deus, então eu não quero. Então ele se rebela contra Deus, a sua própria insatisfação. Encaradas a partir deste ponto de vista positivo, ou seja, reconhecer a insatisfação. Nossas rebeliões, reconhecido nesse sentido, assim como as do povo judeu logo após o início de suas jornadas, representam um desesperado clamor por retornar a Deus com sinceridade, para restabelecer nossa relação com Deus em um nível mais profundo do que já houve no passado. Então, nós precisamos fazer esse reconhecimento de que, de fato, o nosso relacionamento com Deus está muito superficial. Beleza, quando nós fazemos isso, você reconhece isso e fala, puxa vida, o meu relacionamento com Deus está muito superficial. Se for isso daqui, o relacionamento com Deus, eu não quero. Aí então, a minha insatisfação vai me fazer rebelar contra Deus. Então é esse ponto em que o Rebbe Menahem Mendel faz que nós paremos para refletir. Você fez algo bom. O que foi? Você identificou a sua rebelião, a sua insatisfação com Deus, que o seu relacionamento com Deus é superficial. E você não está contente com isso. Você quer algo mais profundo com Deus. Então esse é o ponto positivo, no qual você não vai se rebelar contra Deus, mas você vai procurar um relacionamento com Deus mais profundo. Ou seja, vamos fazer aquela questão. Techuvá, retorno a Deus para um sincero e verdadeiro arrependimento. Tefilote, preces diárias. Estudo da Torá. Estudo das 7 leis universais. Sedaká, doações, ofertas, dízimos e etc.
é assim que você entra numa intimidade mais com Deus e deixa de ter uma vida superficial. Não há vida superficial com Deus, por isso nós ficamos insatisfeitos, nos sentimos realmente como que, não, eu não estou gostando disso, então eu não quero Deus para mim desse jeito. Então nós identificamos o ponto central da nossa rebelião contra Deus. E o nosso Rebbe, ele fala que isso é positivo. Por quê? Porque você identificou. Agora você precisa trabalhar isso. E você vai trabalhar de que forma? Nessas 5 bases. E nessas 5 bases é que você vai entrar num relacionamento mais íntimo com Deus. E aí você não vai ter realmente uma vida superficial com Deus. Você vai ter mais intimidade com Deus, uma vida mais profunda com Deus, mais elevada com Deus. E você será realmente um bom perfume para Deus e um excelente instrumento de Deus para poder ir em frente e levar a unidade e a unicidade de Deus, o verdadeiro conhecimento, sabedoria e entendimento do único Deus, o único Criador e o único Salvador. Ok? Então, por isso aí, amados, vamos em frente. Vamos não nos rebelar, mas reconhecer realmente o fator esse da nossa insatisfação e procurarmos termos uma vida mais profunda com Deus. Ele colocou isso ao nosso alcance. É só nós cumprirmos. É só nós sairmos de nós mesmos, do nosso eu, egoísmo, etc., e nos lançarmos em Deus, na sua Torá. Ok? Estaremos aí amanhã, sem sombra de dúvidas, na continuidade da nossa tarde com a Torá, da nossa, o fechamento da nossa Parashá semanal. Kalassa Maria, Baruch Hashem, o Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem, né? Então, amados, vamos ficando por aqui. O recado final é: hoje nós vamos entrar no sagrado dia do Shabat, a partir, né, do nossa conexão com Brasília. Então, o acendimento das luzes de Shabat de hoje acontecerá às 17h08, né? Se acende as luzes de Shabat, ok? E amanhã, a Havdalah, a separação do dia sagrado de Shabat para os 6 dias comuns, serão às 18h05, né? Então, para você, toda a família e todas as comunidades, um Shabbat Shalom com muita presença divina e principalmente, né, com uma vida mais profunda com Deus, que seja renovado neste Shabbat, para que você seja cada vez mais um verdadeiro emissário de Hashem. Shabbat Shalom, até amanhã.